Salve, meus amigos, fãs de tênis, pessoas ligadas no Mundo do Tênis Podcast. Chegamos a mais um 15-0, eu aqui e Rafael Eloy. A gente vai falar bastante sobre tênis, falar sobre o Brasil na Copa Davis e o grande resultado aí, quebrando um tabu de quase 20 anos sem vencer na Europa, venceu a Dinamarca. A gente vai comentar um pouco sobre as partidas, boas atuações, principalmente do Thiago Monteiro, né, que venceu o Holger Rune. Você também vai falar um pouquinho sobre Bia e San Diego, também comentários sobre a desistência dela em Guadalajara, um pouquinho das expectativas para o WTA que está acontecendo lá no México, tudo mais, uma chuva de desistências, muitas meninas fora. E também a gente vai falar um pouquinho da Davis Cup Finals, né? O evento que aconteceu semana passada, tanto em Manchester como em Sevilha, e boa parte aí da Europa, e a gente tem os 8 finalistas da competição. Estou aqui com Rafael Eloy. Fala, Eloy, como você tá? Boa noite para todo mundo. Também um salve para quem for acompanhar aí a gente depois. Vamos embora, né? Vamos repercutir um pouco, principalmente questões dos brasileiros, né? Seja na Davis, seja a Bia, tanto em San Diego quanto em Guadalajara. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Falar um pouquinho também, né, desse monte de desistências, inclusive do Djokovic em Xangai. Também comentar por si uma declaração aí que repercutiu, né, fofoca do mundo do tênis. O Boris Becker, né, falando que acredita que o Nadal só vai voltar se for para ganhar títulos, tudo mais. A gente colocou lá no Twitter, deu bastante discordância, assim, né, muita gente acreditando que tá todo mundo entrando em negação, né, que não quer aceitar que já era. Outras pessoas falando que não, que realmente se voltar, vai voltar para disputar título. Vamos trocar uma ideia aí hoje e abrir a semana, né, com um pouco de tênis aí para alegrar todo mundo. Exatamente, mas nem todas as notícias foram boas, né, durante esse final de semana, durante essa semana, e começar com a notícia que é, de certa forma, negativa, né, foi o acontecimento lá com a Biedade em Guadalajara, competição que vai acontecer, está acontecendo essa semana no México e tudo mais. A Bia postou nas suas redes sociais aí, ela estava durante o banho, foi lá abrir o box e o box explodiu, né? O box de vidro, que é comum na casa de todo mundo, acabou explodindo. Ela mostrou aí as marcas dos ferimentos na mão. Ela que volta para o Brasil para se cuidar e tudo mais. E um acontecimento ruim, a segunda vez que a Bia ela fica de fora do circuito por um acidente doméstico. Ela em 2017 tinha caído da cama e acabou se lesionando, né? Acabou lesionando as costas e tudo mais. Ficou um tempo sem jogar. Um acontecimento ruim aí, Rafa. Principalmente no momento que a Bia precisa tanto jogar, né? Depois da lesão que ela teve em Wimbledon, de resultados que não foram tão consistentes assim na gira norte-americana. É importante para ela aí, quem sabe, engrenar, ainda mais em Guadalajara, onde ela gostava de jogar. Cara, é surreal, né? Lógico que assim, a gente sabe que acidentes podem acontecer, a gente não tem como controlar tudo, mas é muito, tipo, é insano, né? Você pensar que aconteceu justo com ela, né? Podia acontecer com qualquer tenista, a gente quase nunca vê uma notícia dessa, aí chega e vem logo com a Bia, depois dela ter dado até boas mostras, né, lá em San Diego, que estava conseguindo justamente retomar um pouco de ritmo, ter um pouco mais de confiança em alguns golpes, aí vem acontece, não, uma zica dessa, velho. Mas é uma tristeza muito grande para nós, né, que ela tenha se machucado e de uma forma tão, né, tão aleatória, assim, não tem nem muito que a gente comentar, né, assim, a respeito. Não deu para entender bem, né, se foi digamos, se já tava, né, alguma coisa ruim, né, no box lá, se já tinha algum indício, né, de alguma coisa ou não. Não deu para entender muita coisa, também não tem muitos detalhes. Mas é uma pena, né? Infelizmente, Bia machuca e se lesiona, né, por algo completamente extra quadra, numa situação em que ela tinha tudo para ir bem. A Bia que ia jogar essa semana lá em Guadalajara, né? Ela estava na cidade, no México e tudo mais.
um torneio que ficou bastante esvaziado, né? A gente não tem Iga, não tem Sabalenka, não tem Mukova, não teve Vondrousova, não tem Kvitova, a Bencic desistiu, a Bia desistiu, né? Então a gente teve muitas ausências aí no torneio de Guadalajara. Vou tentar jogar aqui na tela para vocês darem uma olhada na chave de Guadalajara, que já tem jogadores na terceira fase. Então, aí dentro da chave de Guadalajara, a gente já tem a Martina Trevisan na terceira fase. Ela que passou hoje pela Jasmine Paulini. A Jabu joga amanhã contra a Alicia Pax. Agora à noite, acabou agora há pouco, a Sasha Vickery venceu a Danielle Collins. A Collins também desistiu depois do primeiro set. Collins que fez semifinal em San Diego. A Blair Hyde está na segunda rodada. A Fresh, que está na segunda rodada também, vai enfrentar a Alexandrova amanhã. Madison Keys, que foi bem nesse Open, enfrenta amanhã Emma Navarro. Leila Fernandes passou também na segunda rodada contra Lizzie Mertens. Kalinina contra Kenny. Kostiuk contra o Ostapenko, outro jogo aí de segunda rodada. A Kudermetova hoje passou pela Bouchard na segunda rodada já do torneio, já está nas oitavas de finais a Veronika Kudermetova. E Amsterdamska enfrenta a Zarenka amanhã pela segunda rodada. A Carolina Pliskova não consegue ter bons resultados, caiu hoje para Hailey Batiste. A Garcia enfrenta amanhã a Sajnovic. Kalieva vai enfrentar daqui a pouco a Taylor Townsend. A Kalieva que entrou no lugar da Bencic, que deu hatch há 30 minutos atrás. A Sloane Stephens que enfrenta amanhã a Emiliana Arango pela segunda rodada. A Arango que é a quinta sul-americana a vencer uma top 30 do mundo na última década, né? Venceu a Anastasia Potapova hoje. Camila Jorge e Cristina Buxa. Stormy Hunter e Maria Sakkari. E aí, Rafa, uma chave bem esvaziada e uma oportunidade para a Ons Jabeur voltar a ter bons resultados. Ela que precisa urgentemente voltar a vencer e retomar a moral, né? Pior que o Matheus, né? Que assim, mesmo a chave estando mais vazia, né? E, digamos, mais tranquila, né? De uma certa forma, por conta dessas desistências e tudo mais. Você não acha que, né, digamos, para um torneio desse porte é uma chave forte, né? Tem bastante tenista muito boa na chave, assim, que digamos que poderia ser favorita até para Grand Slam, né? Tem, por exemplo, a Sakkari também na tela, né? Tá aparecendo. Na Enfrenta a saca, Storm Hunter, mas a gente tem a televisão, tem a Stephens, tem a Kiss, tem a Vika. exatamente. Então, assim, vai ser um torneio que, pelo menos, acho que na semifinal e na final, reserva uma grande chance de ótimos jogos. Mas é uma baita oportunidade mesmo, né? Às vezes, para uma tenista que não tá figurando aí, digamos, né, entre as campeãs de slam, por exemplo, nos últimos torneios, poder vencer, né, um torneio, ser campeã, pegar confiança, pegar um embalo, principalmente, né, para as tenistas que estiverem ainda disputando o ranking lá em cima no top 10, ou, por exemplo, né, quem ainda tá pleiteando aí uma vaguinha no finals, né, vai valer tanto em termos de pontuação quanto em termos de confiança, né. Agora, favorita mesmo, você vai de Jabor aí? Né, eu tô um pouco tendencioso na Azarenka. Na verdade, eu não acho que seja a favorita. Eu acho que a favorita dentro da chave é a Madison Keys, na minha opinião, pelo que ela fez no US Open. Mas a Jabeur, ela tá numa posição favorável, então ela enfrenta a Alicia Park na segunda rodada e a vaga nas quatro vai ser definida contra a Martina Trevisan. Então, meio que é factível de ela avançar, né? E tem a Madison Keys também solta na chave. E também a Maria Sakkari, né? O que a gente pode esperar de Maria Sakkari ainda, Rafael? Nada mais do que um vice, não? Nada mais que um vice. Não, vai, brincadeiras à parte, vai, vamos torcer para Sakkari conseguir ganhar o título para poder quebrar e romper com o tabu, ou você vai torcer pelo meme? Olha, eu não diria que eu vou torcer pela Sakkari, né? Eu acho que ela é muito desvalorizada
recentemente no circuito, as pessoas não entendem muito, mas ela é muito regular também, né? Num torneio desse, ela avança, chega numa semifinal, final, garante os pontos dela para ela ficar dentro do top 10 e tchau, tchau e abraço, né? Mas digamos que é uma oportunidade para toda menina dessa chave de ir longe. Pior que dá mesmo. Agora, você palpitou aí na Kiss, realmente, né? De todo mundo aí, quem mostrou, né, um tênis mais agressivo, assim, também, digamos, mais ganhar, que dá pra ganhar, assim, que dá pra sonhar, foi a Kiss mesmo, né? Pelo menos das que estão aí. E a Kiss ela vai enfrentar logo na estreia a Emma Navarro, que não é lá dessas coisas, mas pode pegar aí na terceira rodada a Leila Fernandes ou a Elise Mertens, que aí já é um jogo um pouco mais interessante para Madison Keys e tudo mais. Mas é uma chave que ficou bem esvaziada, Rafa, para você ter ideia. Algumas meninas que são duplistas, como a Ina Shibahara, né, e a Demi Shoes, chegaram à chave principal após furar o quali, né? Então, teve muitas duplistas dentro do quali, porque a chave estava bem esvaziada. Por exemplo, a gente teve aí a Miladenovic passando, por exemplo, indo para a chave tomando duplo 6-0. Então, para um 1000, a gente espera um pouquinho mais de uma chave, né? E tudo mais. E a gente teve uma chave bem mais acessível. Uma pena, porque era uma oportunidade também para a Bia, né? É verdade, né? Como você comentou, né, digamos, lógico, apesar de não dar, talvez, né, não dá para comparar com o Slam, mas é um torneio de grande porte, né? Na teoria, né? A gente esperaria que estariam figurando aí as bambambãs do momento, digamos assim, né? Quem tá no auge ali, quem tá disputando número um, número dois. Inclusive, né, Matheus, você tem mais ou menos uma lista aí para dizer, para trazer quem né, que desistiu de última hora, ou quem você acha aí também, né, que, digamos, poderia talvez ter se inscrito, né, no torneio e optou por não participar esse ano? Eu já passo a lista, mas o destaque dessa lista de tá fora é a Jéssica Pegula. Por quê? Porque a Pegula é a atual campeã. E mesmo assim, a Pegula não foi para lá para Guadalajara. Então, eu vou jogar aqui na tela para vocês dar uma olhada em algumas ausências. E mesmo com live ranking, você pode perceber. Deixa eu jogar aqui. As ausências. Alina Sabalenka não foi, Iga não foi, Kogolf não foi, Jéssica Pegula não foi, Helena Rybakina não foi, Marquita não foi, o Jabur não foi, Murrova não foi, aí a Ons foi, desculpa, a Murrova não foi, a Sakari foi, a Kretikova não foi, desistiu também, a Kazatkina fora, Kvitova fora, Bentit fora, a Bia também deu out, a Vict fora também, a Sansonova, a Geng, a Svitolina, a Kisteia, a Potapova caiu hoje, a Buscova também fora, a Kotiarita também fora, a Wang também fora, a Brinkova também, muita gente de fora, a Noskova também fora, a Karakeva, a Martic, Mas, então muita gente de fora. Mais Dentro do da top 50. metade do top 30, dá para falar, né? Quase, né? Metade ou mais, né? Metade ou mais da metade do top 30 não foi. Exatamente. Então, e isso abala, né? E acaba transformando um torneio que é um 1000 e transformando um 250 de luxo, né? Porque os torneios 500 da WTA eles são sempre cheios, com várias meninas ali do top 10 e tudo mais, porque são uma oportunidade muito rara de pontos, e a gente vê um 1000 em Guadalajara bem desprestigiado, muito porque as meninas já estão se preparando para a gira asiática, né? Jogar lá na Ásia e tudo mais, do outro lado do mundo, então tem muita gente desistindo. Não foi o caso da Bia, nem o caso da Bintit, né? A Bia acabou se lesionando, um acidente doméstico, e a Bintit que desistiu por doença, né? Agora há pouco. Então tem algumas situações. O Vinícius está aqui, um grande abraço, Vinícius, né? Que está aqui com a gente também. Vamos pular, Rafa, sair da WTA de Guadalajara, vamos para a Copa Davis, que a gente teve um resultado bem interessante, bem legal.
O Brasil venceu a Dinamarca por 3-1 fora de casa. Claro, teve aquele quarto jogo ali meio que fim de festa, né? Com o Demoliné jogando simples contra o Miller, que chegou a levar o match tie break do quarto, inclusive. Mas a gente teve resultados legais. A gente teve Thiago Monteiro vencendo o Roger Rune. Eu diria que foi uma vitória muito importante para o Thiago, principalmente para retomar a confiança dele no jogo dele. O Thiago muitas das vezes bate na trave na hora de ganhar de um grande jogador, de uma partida mais apertada e tudo mais. Ele conseguiu vencer dessa vez o Roger Rune. E a gente também teve o Thiago Wilde vencendo aí o Holmgren, né? E as duplas, que teve um jogo aí muito longo, 3 horas e meia de jogo das duplas, vencendo os dinamarqueses, né? O que a gente pode levar de positivo aí dessa vitória brasileira sobre a Dinamarca na Davis, Rafa? Acho que principalmente a força, né, dos simplistas, né, do Brasil no momento. Acho que passa mais confiança, assim, uma certa segurança de que a gente consegue encarar vários países que têm um nível, por exemplo, parecido ou até um pouquinho acima da Dinamarca. Talvez não dê para, por exemplo, encarar a Sérvia, né, com Djokovic, não dá para encarar, né, tipo, lógico, nem estamos, né, nesse quadrante, né, digamos, nem dá para cruzar com alguns países dos tops, mas digo, se fosse comparando só nível, né, de um tenista ou outro que tá ali, né, por exemplo, né, se pega uma Espanha, né, com Alcaraz convocado e jogando, é difícil, né? Agora, o Brasil mostra que tem força, que tem competência, principalmente em simples, para ganhar um pontinho, pelo menos um, e talvez para brigar nas duplas com qualquer um desses países, digamos, vai do segundo, do terceiro escalão. Inclusive por ter ganho também, né, digamos, na teoria, num piso que talvez não seria o que a gente escolheria, né? Então, acho que os brasileiros se credenciaram, assim, de uma certa forma, para poder disputar de uma forma mais firme, assim, mais segura, mais confiante contra vários outros países que talvez muitas vezes a gente via assim que o Brasil meio que entrava já com a expectativa muito negativa, assim, né? Tipo, não que entrava derrotado, mas a gente entrava já sem esperar muita coisa, principalmente se não fosse um jogo aqui e no Saibro. E o Brasil conseguiu boas vitórias, né? O fato de ser na Hard Indoor, eu acho que impressiona, principalmente por conta de ser o melhor piso dos dinamarqueses, do Rune, principalmente, que venceu no passado o ATP de Paris, disputado em condições bem parecidas, estava uma quadra bem rápida. Mas eu vejo muito como ponto positivo dos meninos brasileiros estar mostrando um bom tênis, né? E tudo mais. E a vitória do Thiago foi meio que um divisor de águas, né? Que deixou o time bem mais tranquilo. Né? Porque era um resultado que ninguém esperava que acontecesse, né? E tudo mais. Uma surpresa ótima. Ele que volta a jogar apenas em Campinas daqui a 15 dias, no Challenger que vai acontecer lá na Sociedade Harmônica. E é muito interessante a gente ver esse time brasileiro. A gente também teve o Wilde também vencendo. O seguinte, o Thiago Monteiro foi número 1 no Brasil praticamente por 7 anos, né? E na semana que vem ele vai cair para número 3. Né? O Felipe Meligeni vai passar ele também. O Wilde já está no top 100, já passou o Thiago Monteiro. É um momento de mudanças aí nos atletas masculinos brasileiros, Rafa. Sim, quem sabe, né, digamos, em algum momento até contar com a convocação de todos eles, e todos eles estarem em condições, né, do Brasil poder, digamos, até escolher, né, de acordo com o adversário, qual simplista vai usar ou qual dupla vai montar, mas ter um time forte, né, um time sólido, um time consistente, que consiga disputar de igual para igual, tanto em simples quanto em dupla. Pra gente sonhar, né, de poder voltar, né, acho que de verdade mesmo, Matheus. Acho que o Brasil começa a se credenciar para voltar, sim, pros playoffs, né? Tipo, mais do escalão, do primeiro, do segundo escalão. Lógico que a gente também tem que dar Realmente.
tem que dar um pouquinho de sorte, né, nos sorteios aí, né, que a gente tem um certo retrospecto de zica, né, que o Brasil costuma cair aí contra países que o país escolhe um piso muito diferente ou muito específico, que é muito difícil do Brasil acabar ganhando. Tem que dar sorte de jogar no Brasil também, né? Mas não adianta jogar no Brasil e pegar uma Alemanha com o Zverev jogando. Exatamente. É muito azar de vez em quando também. É bem complicado. No Brasil, ele vai entrar no sorteio que vai ter, então tem 24 países dentro desse sorteio. E a gente tem que ter a sorte de pegar um time acessível para jogar em casa, né? E o Brasil é um dos 12 piores ranqueados dessa turma aí, por conta de estar muito tempo fora também do grupo mundial, não conseguir resultados positivos lá em cima. O Brasil, por exemplo, não jogou ainda a Davis Cup Finals, né? Então é um fator que a gente tem que observar. Por exemplo, pegar uma Suécia, não seria nada mal, né? A Suécia que teve a aposentadoria do Elias Ymer recentemente. Desfalcada, dá E para não jogar. seria. Então, pô, é até mais, talvez mais fácil, né, do que a Dinamarca. Né? A Suécia que tem o Léo Borg, que ainda não é top 200 no time, e o Mikael Ymer, que é irmão do Elias. Então, um time bem mais esvaziado do que tem. Teve pelo menos, por exemplo, a Finlândia passando de fase na Davis Cup. Eu vou jogar aqui na tela também os resultados Boa. da Davis Cup Finals para a galera olhar, que é o Final 8, os 8 finalistas da competição. Inclusive, né, Matheus, se der, né, em algum momento aí, vamos tentar também colocar na tela para o pessoal poder visualizar e até saber também como que funciona, né, essa questão dos playoffs, né, dos grupos, grupo um, grupo 2. Se não der, Exatamente. se não der para, né, a gente mostrar agora assim, né, na tela, a gente posta no Twitter aí para todo mundo ver, beleza? Sim, sim. Um pouco confuso em si, mas tem sorteio dentro de sorteio, competição dentro de competição. Então, aí estão as 8 equipes que foram classificadas para o Final 8, né, lá da Davis Cup. O Canadá, a Austrália, a Finlândia, a República Tcheca, Itália, Sérvia, Holanda e Grã-Bretanha. Então, são esses aí os 8 equipes, então vai ter sorteios que vão definir aí quem vai enfrentar quem. Se a Austrália vai enfrentar o Canadá, se a Finlândia vai enfrentar a República Tcheca e tal. Essas equipes são cabeças de chave por ter sido as líderes, né? E dos seus grupos e tal. Então vai ter sorteios ainda dentro dos sorteios para definir quem vai enfrentar quem. Então a gente ainda vai ter muita informação e tudo mais. E o sorteio sai amanhã, né, para definição aí de quem vai, dos duelos da Davis Cup, que está muito complicado de entender e teve muita reclamação, tanto do Stan, tanto da organização, dos fãs, que é muito complicado. Teve uma fase classificatória agora, 4 grupos de 4 times, e os 2 primeiros de cada grupo passavam para o Finals, né, que vai acontecer em Málaga. Então, por exemplo, o Finals vai acontecer em Málaga, mas a gente não tem Espanha na final. Sim, a gente deve ter novamente estádios esvaziados, porque o tênis é meio diferente do futebol. No futebol, se você tem um finals desse, você leva a torcida, vai de um canto para o outro e tal. E no tênis, não. E a gente teve algumas reclamações, por exemplo, do Wawrinka. Né? O Wawrinka reclamou da situação da Davis, né? De papos esvaziados. Vou até colocar o vídeo que ele postou aí na rede social, né? Ele mostrando lá a quadra na Espanha, né? Mostrando a quadra totalmente esvaziada para um duelo entre Suíça e França. Suíça e França que já lotaram, já fizeram final de Copa Davis, né? Lotado o estádio do Lille, né? Colocaram mais de 20 mil pessoas no estádio do Lille para uma final de Copa Davis. E aí uma partida muito esvaziada, né?
a Copa Davis perdeu muito prestígio lá fora, Rafa. Cada vez mais esvaziado e condições bem ruins para os jogadores. Realmente, né? A Davis não é mais o que já foi um dia. Fora que perdeu, talvez, com essa questão, né, de ter um lugar fixo, né, para realizar os jogos de determinados grupos, principalmente, né, do principal escalão. Perdeu, para mim, a coisa mais legal que tinha, né? Que era justamente poder ver uma final, a semifinal, com um dos dois times jogando em casa, parecendo que você tava jogando, mano, na Bomboneira, no futebol, com os caras dentro na sua orelha gritando, né? Cantando, completamente diferente do tênis convencional, digamos assim, né, Odo? Sem ser por equipes. Então, né, nunca vou esquecer, por exemplo, da final Argentina e Croácia. Não sei se você lembra, né, do jogo do Del Potro. Não lembro nem se foi a final, acho que foi a semifinal. Mas foi, né, o jogo do Del Potro contra o Tillich. Foi 5 sets, pô. Jogaço com a torcida ainda loucura o tempo inteiro. Cara, tem muitas histórias assim da Davis quase todas as histórias remetem a essa questão, sabe? Da torcida, ou toda a torcida a favor e levando o jogador, digamos assim, menos favorito a ganhar do favorito, ou o contrário, o cara jogando com a torcida inteira contra e conseguir ganhar o jogo também e calar o estádio. Meu, era muito mais legal nesse sentido. Agora, como você falou, todo mundo jogar lá em Málaga, não tem nem a Espanha, e não ter público, não ter nenhum tipo de apelo. É triste, né? Porque largaram a Davis às traças, né? Pra falar a verdade. Agora, duelo de equipe, todo mundo, hoje em dia, digamos, a primeira coisa que pensa talvez é na Lever Cup, não é nem na Davis. E talvez o United Cup, né? Se meio que se ficar realmente. Verdade, né? Se ficar, talvez substituir, né? A Davis nesse sentido. Eu coloquei uma imagem bem legal que aconteceu lá na Argentina, Rafa, que foi no match point do Sebastian Baez, o trem parou na hora do match point. Tem que aumentar o tempo aqui. Foi o trem parando na hora do match point do Baez lá. Então você vê a diferença meio que do sentimento da seleção jogar em casa, como é o caso dos argentinos, para o finals, né? Que coloca todo mundo dentro de uma caixinha e joga. Então as pessoas não entenderam que o tênis não é futebol, né? Futebol é um jeito de jogar, o tênis é outro, as pessoas não se deslocam tanto, até porque tênis é um esporte mundial. Então, os jogadores que vão até a sua localidade. Então, é um pouco de vacilo também da organização da Copa Davis, né? Nos últimos anos, também envolvimento aí do Piquet e tal. Então, meio que vai quebrando. Então, a gente teve experiência também legal com a Dinamarca, né? A Dinamarca lá jogando em casa, quadra lotada e tudo mais. Teve uma imagem bem legal também na Grécia, né? Que jogaram no estádio olímpico lá, um lugar bem legal, com medieval e tal. Que também o Stefanos também perdeu lá, né? Na competição. Vou até meter a foto aqui também, Opa, porque é bem legal. se o Tsitsipas perdeu um jogo, que surpresa! Perdeu lá na Davis, né? Jogando em casa, na Grécia e tudo mais. Então, lá em Atenas, então um lugar muito belíssimo e tal, e mesmo assim o grego vacilando mais uma vez. Então a gente clama pela Davis voltando novamente ao seu estado normal. O Brasil que não vencia fora de casa desde a Espanha em 98. Equipe que tinha o Guga, que tinha o Jaime Uncins. Era outra história, era outro time. Então
Sensacional também os envolvimentos que a gente tem com a Copa Davis, que deveria ser mais valorizada. Com certeza. Torcer para voltar, né, às origens, pelo menos algumas coisas, principalmente essa questão de mesmo no finals aí, né, no principal escalão, no momento, na reta final, que continue sendo, né, como era antes, né, de jogar no país ali, né, que ganha o sorteio que foi melhor colocado na fase de grupos, mas para não perder essa essência da Davis, né, da torcida participando de forma ativa, como geralmente, né, não pode, né, e não faz. Exatamente. Por falar de torcida, né, Rafa? Aí seu coração palpita mais rápido que a gente está falando de Rafael Nadal, que deu uma entrevista polêmica, né? A Movistar, uma entrevista que veio lá hoje. Uma das frases que ele falou foi assim: para o Djokovic teria sido uma frustração não superar o meu recorde. Eu não encaro as coisas dessa maneira. Então, meio que polemizando, falando que o recorde de grandes lances tem mais importância para o Djokovic do que para ele teria. Também ele falou algumas outras aspas durante a sua entrevista, falando que vive com dor, porque o pé dele incomoda bastante, ele que tem uma lesão crônica no pé e tudo mais, que acaba atrapalhando o desempenhar das suas atividades. Mas como que você vê aí essa fala polêmica do Nadal sobre o Djokovic? Cara, é difícil, hein, essa, digamos, julgar, né, ou avaliar, assim, até porque, digamos, Nadal pode ter falado para dar uma certa provocada, tipo uma alfinetada aí no Djokovic, que eles já têm, né, um certo histórico em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, digamos, se a gente for desconsiderar esse lado aí mais provocativo, digamos assim, em partes ele não diz nenhuma mentira, né? Que o Djokovic é mais obcecado pela questão dos recordes do que qualquer outro tenista. Agora, eu já não que eu discordo, mas eu já acho que o Nadal e o Federer, historicamente, eles sempre deram colocações, né? Que davam a entender essa questão de que, assim, a gente não liga muito para essa questão dos recordes, né? Tipo, a gente é amigo, né? A gente tá de boa aqui, independente de quem ficar na frente, tipo, cara, se fosse assim, ele não se matava para voltar de lesão e jogar e ganhar e ter chance de disputar slam com toda essa questão crônica, né, de doença degenerativa no pé, de quebrar costela, de lesão na barriga, de lesões no joelho. Não faz sentido, né? Acho que o Nadal sempre fez esse tipo, né, de afirmação, assim, mais de botar panos quentes, assim, tipo, como se ele não tivesse, né, esse viés de recordes, né, de coisas do gênero, mas no fundinho, né, duvido que ele não ia gostar, né, que o nome dele tivesse lá com 25 slams e o dos outros com 24, 23. Ninguém gosta, né? Tanto que o Becker falou sobre o retorno do Nadal às quadras, falou que acredita que o Nadal só voltaria se realmente visse uma oportunidade, né, de si mesmo de ganhar torneios. E o Nadal falou hoje na entrevista que ele ainda não está 100% pensando em aposentadoria, Rafa. Né? Ele vai jogar, vai saber como ele fica e talvez role um pouquinho a mais e tudo mais. Então, a gente não sabe o que vai realmente acontecer, né? Mas eu vou nessa da linha do Boris Becker. Eu acho que o Nadal ele não voltaria a jogar se ele não visse condições realmente de vencer partidas. Acho que sim, de vencer partidas, acho que sim, ele, né, não vai voltar, digamos, para passar vexame, para de uma certa forma assim manchar, né, a carreira, todo um legado, né, tudo que ele conquistou. Mas eu não vejo também ele voltando
para conseguir jogar no nível que tá o Djokovic, por exemplo, o Alcaraz. Né, eu acho inviável, fisicamente falando. Acho que ele pode voltar para ganhar, tipo, chegar na quarta rodada, né, numas quartas de final, assim, estourando de um slam, né, meio que ganhando na experiência, né, tipo, né, nos atalhos ali, encurtando caminhos e com golpes, né, ou jogadas maravilhosas que ele consegue fazer, mas eu acho, assim, quase impossível ele ganhar um slam do Djokovic ou do Alcaraz hoje. A intensidade, né, dos dois exigiria demais do físico, então eu não sei, né, se dá não, Matheus, sinceramente. Daí a gente fica na expectativa para saber o que rola com o Nadal, né? Eu admito, Rafa, que eu acho que ele tem condições, né, de vencer um slam ainda. Ele é um cara que é muito inteligente. Ele se adapta muito bem às condições. Vai tomar os negocinhos ali no pé para não doer, né? Vai jogar com o pé anestesiado e tudo mais. Vai, igual foi o Roland Garros, né? Mas assim, acho que ganhar slam mesmo, só se for Roland Garros. E contando com a sorte, sabe? De tipo, sei lá, vai na. O, como ele contou em alguns momentos, né? Do o Rude eliminar alguém e chegar na final. Pô. Não, se pegar um Djokovic, assim, um Alcaraz, eu acho quase impossível, mano. De verdade mesmo. Se for na quadra rápida, então, não tem Pois é. jeito. E Mas só opinião. queria que você comentasse sobre, para a gente acabar, sobre a fala do Stefanos Tsitsipas hoje. Ele falou o seguinte, que ele ainda espera vencer um grande slam, mas que para ele não é tudo, né? Você acha que o Stefanos Tsitsipas vai vencer um grande slam, Rafael? Acho que ele né? Acho que não, Matheus. Acho que ele teve a chance da vida naquele Roland Garros que ele abriu 2-0, né? Contra o Djokovic. Ele tava. Acho que eu nunca vi ele jogar tão bem, igual ele jogou os dois primeiros sets daquela final. E aquele finals também, o finals que ele ganhou, ele jogou também, tipo, meu, monstro, assim, tipo, jogando demais. Só que não tem a consistência, né? Jogou demais um ou outro torneio. E até chegou na final ali, né, da Australia Open. Mas você vê que para ganhar mesmo, né? Você vê que falta alguma coisa, né? Não, né, não tá no mesmo degrau do Alcaraz, por exemplo, do Medvedev, por exemplo. Mas eu acho muito difícil, de verdade mesmo. Mas não é impossível, entendeu? Não é impossível porque ele já fez final esse ano, né? No Então Austrália. ele já fez final em Roland Garros, já fez final na Austrália, assim, né? Só que eu acho que o lugar mais provável dele ter uma chance é em Roland Garros e ele teria que contar com a sorte, né? Ele teria que contar aí com o Alcaraz principalmente cair no caminho, ter, né, uma chave talvez um pouco mais tranquila. Não é impossível, mas no momento atual, vendo, né, o que cada um do top 10 está jogando, eu acho quase impossível. Tá mais Muito fácil o Zverev complicado. ganhar Slam do Até que porque ele. a gente tem outros jogadores agora também, né? Tem o Então, Alcaraz, tem o Sinner, tem o Rune, como ele citou. E exatamente. antigamente tinha meio que um hype em cima dele, do Zverev e do Tim. E além disso, tem o Medvedev e tem o Djokovic que quer jogar até 2026, né? Então, mas falando na real mesmo, o Zverev tá mais perto de ganhar um Slam do que o Tsitsipas. O Zverev também já teve a chance, né? E Então, pipocou contra o Tim. sim.
Não, E os dois viveram experiências parecidas, digamos assim, né? Na final é uma do... tristeza também que essa geração é um pouco abaixo da passada, né? A gente tem muitos jogadores inconsistentes aí que não conseguem manter um ritmo de atuações e vitórias que são bons, né? Então você tem aí Djokovic, Alcaraz e Medvedev, que para mim estão em cima da prateleira dos demais, que tem muitos jogadores que são inconsistentes. É o Tsitsipas, o Zverev, o Rublev, o Sinner, o Tiafoe. Então, por mais que tenha jogadores talentosos ali, o Rune, propriamente dizendo, mas são vários jogadores que são bastante inconsistentes dentro do circuito da ATP. Então, meio que você não consegue entrar dentro de um torneio e cravar assim, poxa, o Rune vai chegar longe, porque o Rune, depois de Roland Garros, não fez boas campanhas, tá com lesão nas costas também e tudo mais. O Sinner também, na mesma situação, também passando por problemas físicos que são consistentes. O Rublev, que também não consegue pegar uma grande quantidade de ritmo de jogos, de vitórias, né? Freguês do Medvedev, freguês do Alcaraz, freguês do Djokovic. O Tiafoe, que é um jogador que é de lua, então ele vai ter uma partida que ele vai estar muito bem, que ele vai estar muito mal. Então é um top 10 que ele não ameaça tanto ali os três principais jogadores do momento, né? Que já que o Nadal não está jogando, como antes fazia. Então a gente teve uma geração passada com Wawrinka, com Berdych, com Tsonga, com o próprio Murray, com Del Potro, que embora não fossem jogadores dentro do top 3 ali, com dos grandes jogadores, eram jogadores que sempre incomodavam. Ó, se Sim, você vacilar aqui, eu ganho uma partida. Então você não vê essa mesma gana e essa mesma força que os jogadores atuais têm. O Tsitsipas já teve isso em um momento, o Zverev já teve isso em um momento. Mas é uma inconsistência tão grande que você não consegue apostar que eles vão seguir longe, principalmente em Grand Slam. não, né? Exatamente, principalmente melhor de 5, né? Ah, né, de se colocando, digamos assim, né, no lugar, né, por exemplo, do Djokovic. Hoje, o Djokovic olha pro outro lado da quadra. Se ele vê qualquer um desses tenistas, ele não tem medo nenhum. Tá, tem 100% de confiança. Já larga na frente, entende? Ele só vai talvez pensar, né, mais se for o Alcaraz. Exatamente. Tem, agora todos, né, os outros não tem jeito, entende? Não oferece, né, o mesmo tipo de embate, né? Complicado, né? E aí abre-se as oportunidades para o Djokovic ganhar ainda mais grandes lances, né? E tudo mais. Ninguém vai chegando, ele chega, ele ganha. O melhor Cara, é que ele ganha. Então ele vai ano fazer que 25, 26, 27. ano que vem, se nada de extraordinário acontecer, né? Tem tudo pro Djokovic ganhar pelo menos 2 slams. Ah, Pelo Wimbledon, menos. Roland Garros, Não, acho que Austrália ele sempre ganha, né? Austrália então, ele sempre ganha. acho que a Australia Open assim de novo, né, se nada de estranho acontecer, Só de um crime muito grande para ele não perder. exatamente, assim, a Austrália já é 90% de chance dele ganhar. Aí depois ele vai disputar o Roland Garros e o Wimbledon, pelo menos ele deve chegar na final. Então, a chance dele ganhar mais 2, 3 slams no próximo ano é muito grande. A não ser que algum dos né, algum tenista tenha uma evolução, assim, uma virada de chave, ou tenha uma semana espetacular em algum desses pisos, né? Então, um Sinner muito inspirado, um dia maravilhoso, assim, que ele tá acertando tudo. O Zverev num dia, né, que tá sacando demais e não dando ponto de graça no próprio saque. Então, assim, você vê que tudo que a gente tá falando são condições muito específicas, tá vendo? Que tem que dar meio que tudo muito certo para um e tudo errado pro outro, sabe? Não é o normal. No normal vai dar Djokovic ao Alcaraz todo slam.
realmente. Assim como a gente também espera meio que no feminino também. A Sabalenka, o Iga, são as jogadoras mais consistentes. Sim. Para acabar, até peço pro pessoal aí, dá uma olhada lá no Twitter da gente. O Diegão postou uma polêmica aí também. Hoje teve meio que uma disputa aí do Neymar contra o Ayrton Senna no Twitter. E aí eu queria saber de vocês nos comentários aqui, né, aqui no YouTube e tudo mais, se vocês colocassem quem são os maiores atletas da história do país. Vocês colocam lá, pode ser homem, pode ser mulher. Coloca nos seus comentários, a gente vai comentar sobre isso em mais polêmicas com o Diegão durante a semana. A gente vai fazer um vídeo aí bem bacana. Então coloque aqui nos comentários desse vídeo também, ou no Twitter e tudo mais, quem para vocês são os grandes atletas da história do país. E aí até para a gente dar uma animada um pouco mais, sair sempre da casinha, então a gente tem e fala sempre sobre coisas que são voltadas ao esporte. Então tem muita coisa na história do esporte que a gente pode falar, que a gente tem que entender um pouco mais as circunstâncias, né? Então a gente teve uma era Guga que era sensacional, todo mundo falava do Guga, conhecia o Guga, as pessoas não acompanhavam o tênis, mas sabiam que era o Guga, as pessoas sabem que é o Guga, né? E tudo mais. Então tem 20 anos do título do último título de Roland Garros do Guga lá, e as pessoas ainda falam do Guga, então não é um cara qualquer, por exemplo. Então, queria que vocês comentassem aqui no YouTube mesmo quem são os maiores atletas de todos os tempos para vocês. Rafael, suas considerações finais. Tá saindo mudo, Rafa. Foi mal. Tava agradecendo todo mundo aí, né, que participou com a gente aqui no chat no ao vivo, quem for ouvir também, né, e acompanhar aí depois. Obrigado como sempre. Sempre, né, sigam, né, a gente lá no, principalmente no Twitter, né, porque é onde a gente mais posta todas as notícias, né, atualiza, né, todas as questões que tiver aí no dia. Então, como o Matheus colocou, amanhã, né, vão ter vários jogos, então todos os resultados vão estar lá, a repercussão, né, de toda essa questão da Bia, da desistência do Djokovic em Xangai, da entrevista do Nadal, tudo que a gente está conversando, né, hoje e tudo que for acontecendo amanhã, você vai encontrar, né, sempre aí as atualizações, as notícias, as explicações, sempre lá no Twitter. E desculpa aí, qualquer brincadeira aí à parte, né, a gente sempre tenta dar uma descontraída, mas sempre respeitando aí, né, todo mundo, e como o Diegão falou no último episódio, né, sempre de forma democrática e tranquila, né, pacífica aí com todo mundo. Tamo junto. Exatamente. E convidar também o pessoal a acompanhar o último episódio do Histórias do Tênis, que o Diegão gravou ontem com o Pedro Dairel. Já tá aqui no YouTube, também tá no Spotify, então confere lá que tá muito legal. Eles contaram histórias aí dos anos 90 e vocês também podem continuar acompanhando a gente no Twitter, no Instagram, que também tem bastante informação. Um abraço, até a próxima, até o próximo episódio, né? A gente volta ainda para falar um pouco sobre a gira aí de hard, indoor, Guadalajara, sobre também as meninas, sobre os homens, sobre chegada de Xangai, que vai acontecer já daqui a 2 semanas, 14 dias. Então tem muito conteúdo, muita informação. E até a próxima. Valeu!